Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro especial de carnaval nesse ambiente aberto, como eu sempre gosto de fazer todas as vezes que possível, né? É legal poder compartilhar esses ambientes abertos assim para trazer um pouco mais de leveza em tempos que para você certamente são tempos muito normais, porque você acordou tarde porque ficou assistindo o desfile até ontem, ou você caiu na gandaia, ou você está se preparando para alguma atividade econômica, para ganhar algum dinheirinho, ou simplesmente você viajou, está no lugar bucólico e está agora no nosso Portal do José. Mas isso não são, essas questões não são direitos e não são privilégios para todas as pessoas, não. Tem muita gente que está acordando muito mal hoje, tem gente que está presa, gente que está com tornozeleira eletrônica, gente que está preocupada com a Polícia Federal, com o toque, porque acreditaram em vigaristas, corruptos, bandidos, fujões e estelionatários políticos. E aí nada como a gente ter esse nosso espaço para desmascarar essas criaturas, até para te dar alguma ferramenta, para você conversar com aquele seu parente, amigo, olha o que está acontecendo. Eu vou abordar aqui com vocês uma situação que diz respeito a questões que normalmente não seriam do debate político. A família. Porque a família, o discurso sobre a família passou a ser uma ferramenta política do clã Bolsonaro para enganar pessoas, para ludibriar pessoas e angariar votos e, portanto, poder e dinheiro. Mas tem situações que nem o mais fiel dos bolsonaristas consegue explicar. O que está acontecendo no seio familiar? E será que isso vai durar por muito tempo ainda? Vou conversar com vocês também sobre algumas questões jurídicas que estão sendo debatidas aí em relação a tudo que está acontecendo, as medidas do ministro Alexandre de Moraes, além dessas situações, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, tem muitos barulhos aqui de situações da natureza, mas o Rio de Janeiro tem essa coisa, né? Tem muito helicóptero, então a gente vai ter esse barulhinho aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar o nosso papo não, né? Faz parte aqui. Bom, em primeiro lugar, ainda surgem muitas dúvidas em relação às medidas que o ministro Alexandre de Moraes está tomando contra membros de uma Orcrim. E aí, advogados muito ilustres têm aparecido aí para a mídia, enfim, questionando esse aspecto da decisão do ministro de ter cerceado o contato entre advogados de membros que fazem a defesa de pessoas envolvidas naquilo que nós sabemos ser um Orcrim. Gente, não precisa ser jurista, não precisa ser uma pessoa versada no direito para ter bom senso para analisar algumas situações e entender também por que alguns advogados têm se comportado contra essas medidas. Pense na seguinte circunstância: uma quadrilha de pedófilos de um lado que se conecta com uma quadrilha de pedófilos de outro lado. Essas quadrilhas são descobertas, medidas judiciais começam a ser implementadas, mas as investigações estão em curso. É necessário que a polícia, ou são necessárias medidas que a polícia ou as polícias exerçam para materializar aquilo que eles já conseguiram descobrir. Ora, se o juiz que está conectado a essa questão toda, ele veda que esses membros dessa Orcrim se comuniquem, mas permite que os advogados se comuniquem, evidentemente você vai ter uma interferência no curso das investigações. Os advogados estão vindo aí à tona, dizendo, olha, o Alexandre de Moraes não podia fazer isso, porque isso cria um cerceamento na defesa. Só que a fase da defesa, ela só acontece tecnicamente, juridicamente, constitucionalmente, depois que uma ação é proposta. Depois que uma ação é proposta, depois que o Ministério Público, diante de muitas informações, ele faz a denúncia, aí sim você tem uma ação e aí o advogado aparece para poder defender, para mostrar se aquilo que foi descoberto durante a investigação policial procede, não procede, se o seu cliente é culpado ou não é culpado. Isso vale para várias outras quadrilhas, né? Imagine uma quadrilha também de tráfico de pessoas, ou tráfico de armas, ou quadrilhas que estejam envolvidas com o tráfico internacional de drogas. Ora, se o magistrado
ele permite que os advogados dessas quadrilhas se comuniquem e, de fato, qualquer tipo de investigação ficará prejudicada, né? Então isso, evidentemente, a OAB fez uma solicitação, vejam só a expressão, né? Eles fizeram um pedido para que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere da sua medida. Porque se fosse uma medida inconstitucional ou ilegal, o que a Ordem dos Advogados do Brasil teria que fazer? Entrar com uma ação judicial, entrar com as medidas legais, questionando juridicamente, mas juridicamente irá perder porque, ou iria perder porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que na fase do inquérito, o presidente do inquérito, né, aquele que comanda o inquérito, ele tem essas prerrogativas, depois a defesa é feita mais à frente. Bom, então eu acho que já deu para dar uma boa esclarecida nisso, e aí agora eu quero entrar aqui na outra frente, que é uma situação que diz respeito a essa aqui, na abertura do nosso papo aqui, né? A questão da família. Gente, hoje eu entrei aqui no X, né, no Twitter, do ex-presidente da República, o inelegível, e aí ele publica, né, ele fez assim, tanto é que é o seguinte, ele está usando a expressão cercadinho de mambucaba, né, que é uma ferramenta de espalhar, né, mentiras, que funciona de uma forma muito eficiente. E aí ele colocou o seguinte: uma oração pelo Brasil, Deus, pátria, família. E aí eu vou colocar aqui para vocês, eu acho que dá para ver. Vamos ver aqui, tem um aspecto interessante aqui. Nós sabemos que o nosso presidente está passando por momentos difíceis, mas a luta dele também... Então, o que a gente vê no meio dessa história aqui? Acho que na imagem aqui dá para vocês verem, né? Tem aqui a figura do inelegível aqui com camisa cor de abóbora e uma senhora ao fundo fazendo aqui orações, né? E me ocorreu a seguinte questão: a mulher que está do lado do ex-presidente da República é a esposa do presidente, do ex-presidente? É aquilo que dentro do mundo dos evangélicos, né, eles chamam de a ajudadora. A ajudadora, no momento que o inelegível está sendo objeto de ações da Polícia Federal, por onde anda a ajudadora? Nesse tempo todo, a ajudadora está por onde? A ajudadora, pelo que a gente está vendo nos jornais de hoje, está indo para os Estados Unidos, com a Damares, vai fazer um périplo lá por algumas igrejas, né? É um negócio estranho, né? Que família é essa? Na hora que o marido está passando uma grande dificuldade, ela pega as malinhas e vai para fora. E ao que consta, ela não está levando a filha também, que também não está com o inelegível. Esse é um ambiente familiar que é colocado para fora como sendo exemplo. São essas situações. Gente, não precisa ser psicólogo, né, para ver que ali a coisa está muito complicada. Eles já não estão juntos já faz um tempo. E aí tem uma questão, enquanto personagens políticos, que atinge o comportamento presente e o futuro também. A dona Michele, como era uma pessoa muito pobre e alcançou uma ascensão social através dessa conexão com Bolsonaro, de repente ela passou a ter luz própria, né? E passou a ser protagonista no ambiente político. Mas isso porque ela carrega o nome de Bolsonaro. Uma separação para ela, o Bolsonaro tiraria o nome dela, como o Bolsonaro fez com a sua primeira esposa, a Rogéria Bolsonaro, que ele também colocou na política, ela virou vereadora, mas aí teve um problema de infidelidade conjugal, eles se separaram ali e ele não admitiu que ela permanecesse com o nome dele, né? Colocando o Carluxo, com 17 anos, contra a mãe, né? A mãe disputou a eleição, o Carluxo disputou a eleição também, o Carluxo carregou o nome Bolsonaro. Então, já tem esse tipo de pano de fundo, né, envolvendo aquilo da família, né, em primeiro lugar. E, evidentemente, se ela perde esse nome, politicamente ela fica bastante esvaziada e dentro do mundo evangélico, ela deixa de ser a ajudadora do marido, né? Ela passa a ser ajudadora do quê? Por outro lado, o Bolsonaro também mantém esse casamento, porque para ele politicamente fica ruim ele de repente se separar formalmente da Michele. Então o que nós estamos vendo é um arranjo, né? Porque não se explica, mesmo que ela tivesse viagem marcada já com antecedência para os Estados Unidos, o maridão está passando sufoco,
vai ficar com ele, vai prestar solidariedade com ele, puxe orações com ele. Mas não, quem está puxando oração são outras criaturas, né? Outras mulheres. Então, essa é uma questão que deveria ser colocada para as pessoas que acreditam piamente na figura do inelegível e do clã, se eles de fato têm algum tipo de sinceridade. Se eles de fato, quando eles pedem o seu voto, quando eles de fato enchem a boca para falar em pátria, Deus e família, se eles têm algum tipo de autoridade para isso. Então, a situação, ela tende a ficar cada vez mais reveladora. E eu tenho pena, são das criaturas que acreditam nesse tipo de farsa, e sobretudo na figura, na filha menor, né? Que não tem culpa de ter nascido nesse ambiente tão complicado, para não dizer outra coisa, né? Não dizer falso, hipócrita, mentiroso, etc, etc, etc. Então essa é a reflexão do nosso primeiro papo de hoje, e a gente volta mais tarde. Mande seu comentário aí, você acha que eu estou errado? Será que a percepção que eu estou tendo está equivocada? É uma família unida acima de tudo? A família que se ama e que se apoia o tempo todo? Bom, eu fico por aqui, um grande abraço, até mais tarde, tchau!